Volvo, pela segurança de todos. Vini, ontem você trouxe aqui a informação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ao jornal Folha de São Paulo que o governo terá como estratégia o ataque para as eleições do próximo ano. Nessa mesma entrevista, ele também criticou o ex-ministro Mandetta, afirmando que o Mandetta nunca falou em segunda onda, jamais comentou sobre vacina, nunca disse em testagem em massa. Bom, o Mandetta, obviamente, não ficou quieto, né? Ciência, Paulo Matias. O Mandetta, se sabe que ele foi ministro da Saúde entre 1º de janeiro de 2019 até 16 de abril de 2020. Ou seja, ele geriu aí pouco mais de um mês aí da pandemia aqui no país. E ele afirmou, em resposta ao Paulo Guedes, que o ministro da Economia nunca foi responsável por gerir a economia sincronizado com a saúde. Vamos ver a resposta do Mandetta, se puder jogar aqui na nossa tela. Olha lá, abre aspas. Durante meu período na saúde, Guedes criou o falso dilema que entre saúde e economia ficava com a economia. Burro! Perdeu toda a sua equipe. Depois deixou 4 meses sem auxílio e assistiu Pazuello fazendo nada. E fez nada junto. Sentou em cima da vacina e jogou fora o ano econômico. Agora perde cada vez mais a credibilidade ao querer ensinar ao Congresso o que fazer com o pesadelo que ele mesmo criou. Não entrega nada, é apenas um lastimável animador de mercado. Fecha aspas para Mandetta, que também disse, essas declarações foram dadas também à Folha, Paulo Matias. Segundo ele, o Guedes também perdeu o timing e ainda segundo ele sabotou o Nelson Teich, que foi indicação do próprio Guedes. Então, segundo Mandetta, o Guedes indicou o Teich e sabotou o Teich. Ele também disse que Guedes definiu o auxílio de R$600 e explodiu o déficit por não escutar. Então essa briga vai longe, né, Paulo Matias? Porque o Mandetta falou do Guedes também na CPI da Covid, aí o Guedes parece que ficou ressentido com a coisa e toda vez que tem oportunidade agora, dá umas cutucadas aí no Mandetta. Eu quero saber do Joel Pinheiro da Fonseca quem é que tem razão nessa história. É Paulo Guedes ou Mandetta? Olha, é difícil não escapar à conclusão de que, de fato, hoje em dia, o Guedes mais fala do que faz. A gente viu aquela entrevista na Folha, ele contando vantagens, para ele o Brasil está indo super bem, o mundo inteiro está invejando o Brasil, até a Amazônia ele falou que está ótimo, que o Brasil está cuidando super bem. Então fica difícil acreditar tanto assim no otimismo mirabolante do Guedes quanto à sua própria gestão. Cadê as entregas, né? Cadê as mudanças profundas na economia? Ele próprio já disse que o Bolsonaro era 99% alinhado, agora está só em 65%. Se no discurso do Guedes é 65%, eu imagino quanto é na realidade. Agora, vamos ser sinceros, ao longo do ano de 2020, o Ministério da Economia fez um bom trabalho na gestão da pandemia. Ele demorou um pouco, ele precisou ser pressionado pelo Congresso, mas quando foi, agiu de forma decisiva. Esse auxílio emergencial salvou a vida de muita gente, até inclusive reduziu a miséria no Brasil ao longo de 2020. Além disso, com empresas, você teve o Pronamp, que garantiu crédito à empresa, a gente até conversou com o empresário aqui que recebeu o Pronamp, assim, permitiu que muitas empresas sobrevivam, e também o contrato de trabalho em que o trabalhador vai menos ao trabalho, deixa de ir e passa a receber uma fração do que seria o seu seguro-desemprego, também foi outra medida positiva. Então, ao longo de 2020, eu diria, olha, talvez tenha demorado um pouquinho, mas o Ministério da Economia fez a sua parte e quando fez bem. A economia brasileira sofreu muito menos do que outros lugares por causa disso. Em 2021, daí eu volto à minha crítica. Daí o Ministério da Economia deixou muito a desejar. Foram mais 4 meses sem auxílio, a coisa da saúde pública só piorando e a economia sem dar o aporte para permitir a população, as empresas sobreviverem por trás. Aí deixou a desejar. Mas no primeiro ano da pandemia, eu diria que foi bem. Deveria ter repetido com mais celeridade a fórmula nesta segunda onda e talvez terceira onda agora, infelizmente. Vocês não acham que o Guedes é um pouquinho desonesto nessa fala também? Porque ele fala que o Mandetta nunca falou em vacina. Falar em vacina em abril de 2020, nunca falou em segunda onda. Bom, ele estava tentando controlar a primeira. Primeira, né? E nunca onda. Falou em quê também, que está aí no texto, Paulo? Temos vacina, temos onda, testagem. Testagem, sim. Testagem foi um defeito, realmente, foi uma falha do Mandetta, que eu acho que ele poderia ter batido nessa tecla com mais ênfase. Na verdade, agora, segunda onda e vacina? O que a gente está vivendo é uma campanha, gente.
Na campanha. O ministro Paulo Guedes está adotando a narrativa. Por falar nisso, o DEM está estudando cada vez mais a possibilidade de lançar o Mandetta como... Mas será que o Mandetta não vai fechar com o Ciro Gomes? Eu acho que ele vai fechar com o Ciro, hein? Essa o Nanico querendo ser vice do outro, que legal. Driles, eu acho que você vai dar razão pro Mandetta na sua fala, não é? Mandetta é um fanfarrão, populista, mentiroso. Primeiro, ele começa a fala dele com uma mentira. O Guedes nunca opôs saúde, economia. Qualquer débil mental, minimamente instruído, sabe que as mortes advêm também de uma economia fraca, porque uma economia fraca, destruída, gera desemprego gera exclusão social. Um ponto, segundo a revista Lancet, de desemprego no Brasil equivale a 30 mil óbitos. Fizeram essa pesquisa, ou seja, essa oposição entre economia e saúde pública é falsa. A economia gera saúde pública e quem gerou um déficit na economia e na saúde pública foi o Mandetta. Mas sem saúde você não tem economia também. Pois é, mas com esse mandato absurdo de ficar todo mundo em casa indiscriminadamente, com um nível de mortes 30 vezes menor do que hoje, em que as pessoas foram ceifadas no seu trabalho, na sua capacidade de sustento, tudo isso predicado pelo Mandetta, sobretudo por esse mandamento que o Luiz Henrique Mandetta fez de aos primeiros sintomas as pessoas ficarem em casa, ou seja, ceifando vidas, levando a mortes. Tudo isso foi responsabilidade da irresponsabilidade, da pseudociência e da pretensão de Mandetta. Se o Guedes não fez o bastante no ano passado, foi exatamente por esse cerceamento das atividades. A gente lembra do gorducho lá, como é que chama? O Rodrigo Maia, presidente do Congresso, falando, agora nós não vamos fazer... A gente vai salvar vidas. Salvar vidas era o quê? Deixar todo mundo trancado em casa. E o Guedes, à medida das possibilidades, ele fez grandes coisas sim. Ele tá querendo privatizar a Eletrobras, viabilizou o Banco Central Independente, fez o marco do saneamento público. Assim que os presidentes do Senado e do Congresso foram alterados, o Guedes fez uma grande interação e uma grande didática no sentido do Brasil ser exatamente um país liberal. O Mandetta só pra fechar, o Mandetta foi um trouxa irresponsável que sacaneou com a economia, sacaneou com os empregos, fez mandamentos isolacionistas completamente equivocados, mandou as pessoas ficarem em casa, ou seja, ele sim, Luiz Henrique Mandetta, foi responsável direto por mortes no Brasil, com a sua irresponsabilidade e burrice e pretensão científica. Joel Pinheiro da Fonseca quer fazer um contraponto? Chega a ser humorístico, a direita bolsonarista querendo culpar o Mandetta por morte. É ele sim. Que ele saiu quando ele saiu, quando não tinha 2 mil mortes no país, quando ele saiu. Não tinha nem 2 mil mortes. E outra, Adriles, vamos ver o que aconteceu. O Brasil fez um esforço de isolamento social mediano ao longo do ano passado, caíram os casos, pessoas como a Adriles juraram que era imunidade de rebanho. Depois, próximo do fim do ano, voltou a subir, ficou muito pior do que tinha sido antes. 2021 foi pior do que 2020, coisa que o Adriles jamais disse que ia ser, falou, não, claro que não. Eu também não acreditei, eu sou sincero nessa, eu também achei que 2021 não seria pior que 2020. Foi. Agora fizemos um esforço ainda mais fraco de isolamento, baixou um pouquinho as mortes, está em cerca de 2 mil ainda, que é alto, a gente já desencanou de isolamento, está voltando a subir as internações. É preciso realmente ter uma bola de cristal, fazer estudos tão profundos? Gente, é óbvio que está acontecendo. Não caiam mais numa narrativa que é feita única e exclusivamente para defender a inação completa do governo, que sabotou todo o isolamento, que não foi atrás de vacinas. Veja, a gente está mal nas vacinas mundiais e o que a gente tem é justamente porque o estado de São Paulo comprou vacinas. Mais de 80% da vacinação que a gente tem até agora é graças aos esforços do governo de São Paulo. Então, governo sim foi criminosamente negligente. Enfim, e a CPI está vendo isso hoje aí com a capitã cloroquina. O Bolsonaro, né, gente, nem máscara não usa. Ele só usa a máscara quando sai do país. Já viram uma coisa dessa? É ridículo, gente. Okay, é ridículo, Joel. É indigno. Ok, Adriles, muito curto, o governo não foi responsável por nada porque foi tolhido pelo STF. A projeção numérica que você faz em caráter de sofisma, quando você manda as pessoas ficarem em casa aos primeiros sintomas, ela não se adapta simplesmente às primeiras semanas. Isso é uma cultura que foi absorvida pelas pessoas e que gerou, sim, dezenas de milhares de mortes graças à pseudociência do querido nosso Luiz Henrique Mandetta. Okay. O isolacionismo no ano passado não adiantou rigorosamente nada, a gente estava chegando numa imunidade de rebanho e houve novas cepas. Pela milionésima vez não foi culpa nenhuma do Bolsonaro, que faz a 4ª maior vacinação do mundo. Por favor.
Tá certo. Bom, quem fez a vacinação foi o governo de São Paulo, né, Adriano? Não, quem distribui vacina e compra vacina é o governo federal. Mais de 80% foi Coronavac. Então agradeça aí a malvada China, infelizmente, ao governo de São Paulo. Segundo ponto, Adriles, o governo Bolsonaro podia fazer tudo, ele só não podia fazer uma coisa: determinar estados e municípios que iam ou não se fechar. Mentira, ele não podia fazer nada. Manda ele suspender o lockdown que foi feito em São Paulo. Distribuição. Ele podia, sabe o que ele podia fazer? Mandar cloroquina. Isso ele fez, só que não funciona. Okay. Ele apostou numa cura mágica que não funciona. Ok, Joel e Adriles, perfeitamente, chega.